Imagina só, um pedaço de um sistema solar extra-alienígena viajando sozinho no escuro por bilhões de anos, até que um dia ele cruza o nosso caminho. Pois é, em 2025 essa ideia deixou de ser ficção científica para se tornar um dos eventos astronômicos mais incríveis do nosso tempo. Olha, essa pergunta já não é mais hipotética. Na verdade, é o ponto de partida para a história real de um mensageiro das estrelas que nos fez uma visitinha rápida e mudou a forma como a gente enxerga o universo. O nome dele é 3I, Atlas. Esse 3I significa que ele foi o terceiro objeto interestelar já detectado na história. E detalhe, não era só uma rocha qualquer flutuando por aí. Era um cometa ativo, sabe? Trazendo com ele a química do seu mundo de origem. Um mundo, aliás, muito mais antigo que o nosso. Ok, vamos rebobinar um pouco. Como é que se encontra um objeto desses? É como tentar achar uma agulha no maior palheiro que existe. Só que o palheiro é o espaço. A descoberta do 3I/Atlas foi uma mistura de tecnologia de ponta com uma bela dose de sorte. A história toda começa em junho de 2025. O objeto já tinha aparecido em algumas imagens, mas ele estava super bem camuflado contra o fundo brilhante da Via Láctea. Foi preciso olhar atento do programa Atlas, lá no Chile, para finalmente pescar ele no dia 1º de julho. E pasmem, só 24 horas depois, a comunidade astronômica do mundo inteiro bateu o martelo. Era um cometa, e a trajetória dele era um bilhete só de ida para o espaço profundo. Ele não era daqui. E como é que os cientistas tinham tanta certeza? A resposta, gente, estava na velocidade. Para escapar da gravidade de uma estrela e sair viajando pelo universo, um objeto precisa ser muito rápido. E a velocidade do 3I/Atlas estava, literalmente, fora da escala do nosso sistema solar. Aqui a gente vê a diferença gritante. O primeiro visitante que a gente achou, o Oumuamua, estava a 26 km por segundo. O segundo, o Borisov, a 32. O 3I/Atlas. Bom, ele simplesmente deixou os dois comendo poeira cósmica. 58 km por segundo. E essa era a velocidade que ele já tinha antes de sentir-o puxando o nosso Sol. É uma velocidade tão absurda que a gravidade do Sol não tem a menor chance de capturar ele. Ela só consegue dar uma desviada na rota, sabe? Como um estilingue gigante arremessando ele de volta para o abismo entre as estrelas. Com a certeza de que era um forasteiro, a próxima pergunta era óbvia. Do que esse troço é feito? E aí começou uma verdadeira força-tarefa científica. Os maiores olhos da Terra e do espaço, como o supertelescópio James Webb, viraram suas lentes para ele para tentar decifrar a sua composição. E o que eles acharam foi, no mínimo, surpreendente. Dá uma olhada nesse gráfico. A composição do 3I, ou Atlas, era diferente de praticamente qualquer cometa que a gente já viu por aqui. A quantidade de dióxido de carbono, o gás carbônico, que ele soltava era altíssima. Isso era uma pista de que ele nasceu num lugar muito mais frio e diferente do nosso sistema solar. Basicamente, essa aqui é a receita do bolo do cometa. Uma mistura dominada por CO2, mas que também tinha água, monóxido de carbono e uns outros elementos. Cada componente desses é uma pecinha do quebra-cabeça, uma pista química sobre como era o sistema estelar onde ele se formou, bilhões de anos atrás. Beleza. Com a química e a trajetória na mão, os astrônomos conseguiram fazer algo que parece impossível. Eles rebobinaram a fita cósmica para descobrir não só de onde ele veio, mas também de quando. Todos os cálculos apontaram para uma origem no que a gente chama de disco espesso da Via Láctea. Pensa assim, é como se fosse um bairro mais antigo e espalhado da nossa galáxia, onde moram estrelas que nasceram lá no comecinho de tudo, estrelas bem mais velhas que o nosso Sol. E é aí que a gente chega na idade estimada dele. Esse cometa pode ter entre 7 e 14 bilhões de anos. Só para ter uma ideia, o nosso sistema solar tem só 4,6 bilhões. Ou seja, esse pedaço de gelo e rocha pode ter se formado quando o universo ainda era bem jovem. O ponto crucial aqui é o seguinte: o 3I/Atlas é muito mais que um cometa. Ele é uma cápsula do tempo. Um fóssil intacto de um dos primeiros sistemas planetários da nossa galáxia, que ficou vagando sozinho por eras e eras, até nos encontrar. É claro que é uma coisa tão esquisita e tão antiga ia gerar muito debate. E com características tão fora do comum, algumas teorias foram, digamos, bem além do convencional. A velocidade absurda, a composição química toda peculiar, tudo isso levantou especulações sobre uma possível origem tecnológica. A ideia de que ele pudesse ser uma sonda alienígena, mesmo sendo uma visão de poucos cientistas, claro,
capturou a imaginação do público e virou manchete no mundo todo. Acontece que os dados trouxeram uma resposta bem mais natural e, na verdade, até mais elegante. Aquela liberação intensa de gases, principalmente o CO2, que o James Webb observou, explicava perfeitamente o comportamento do cometa. Esse gás funcionava como pequenos jatos, alterando a trajetória dele de leve, e isso criava as tais anomalias, sem precisar de nenhuma tecnologia alienígena. Era, sem dúvida nenhuma, um cometa. Então, no final das contas, qual o legado dessa visita toda? Primeiro, a gente teve acesso a uma amostra de outro sistema estelar sem precisar sair de casa. Segundo, a química dele nos deu um modelo de como os planetas podem se formar em outros cantos da galáxia. E terceiro, ele provou que a nossa tecnologia agora consegue caçar e analisar esses mensageiros, inaugurando de vez a era da astronomia interestelar. No fim das contas, o 3I Atlas foi como uma ponte que atravessou o tempo e o espaço, conectando nosso presente com o passado mais antigo da galáxia. Ele nos mostrou, de um jeito bem real, que os ingredientes para criar mundos estão espalhados por toda a parte. O 3I Atlas já está mergulhando de volta na escuridão, numa viagem sem volta. Mas a passagem dele deixa uma pergunta no ar que é inevitável. Se 3 já cruzaram nosso caminho, quantos outros estão vindo por aí? Que outros segredos sobre a formação de estrelas e planetas estão viajando em silêncio pelo vácuo, só esperando para serem descobertos? A busca está só começando.